Boa noite, amados. Nós temos um tema hoje. Um tema amor. Você ama? As pessoas sabem que você ama? Ou só você sabe o que você ama? Tem um texto em 2 Pedro, um texto da catequese, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Glória a Deus. Tem um outro texto da catequese também. Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisas que se devia apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Maravilhoso, né? Não tem preço, não tem medida, não tem tamanho, é imensurável. Mas o que eu quero dividir com vocês essa noite é sobre fé, sobre esperança. Quem espera? Quem tem fé? O texto diz que, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tem duas palavrinhas aí que nos leva a pensar. Muitos de nós, a cristandade, nesses séculos, tem pensado, tem imaginado que a fé é uma coisa subjetiva, emocional. E o texto aqui está dizendo que não. Convicção e certeza faz parte do racional. Então, a fé, ela é racional. Ela é racional, a fé. Ela não é emocional, como muitos séculos a gente pensou que era. E eu mesmo, e muitas emoções, eu mesmo, quantos anos eu pensei que a minha fé tinha a ver com a minha emoção? Não tem, querido. Fé é a convicção, é algo palpável, que te impulsa, que te leva. Efésios 2:8 diz que, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês já ouviram alguém falar? Eu tenho muita fé. Alguém já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar muitas vezes. Aquelas senhorinhas, principalmente lá do interior do Pará, da minha terra, elas falam muito isso. Elas dizem que tem muita fé. Joia. Eu entendo, mas isso não é verdade. A fé, esse texto diz, que é um dom de Deus dado
a nós. Para que, então, esse dom que Deus nos deu? É um instrumento de relacionamento com Ele. Assim como o jejum, Ele deu esse instrumento para o homem relacionar com Ele, porque o homem perdeu essa relação com Ele, quando o homem caiu. O Adão estava lá falando com Ele, não precisava da fé. Mas depois, a coisa tomou outro caminho, o homem estava largado, sem perspectiva, Deus não podia abandonar a sua criação, porque tinha sua imagem e semelhança. E aí então começa a história da fé. Né? E a fé é o dom que é colocado em nossos corações para relacionar com Ele. Eu tenho uma passagem muito linda, que quando o eunuco estava ali na carruagem, e Deus fala com Filipe, e põe Filipe em espírito, e ele vai até o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, e ele estava cheio de vontade de saber aquilo ali, o que aquilo significava, e o Filipe perguntou assim, você entende o que você lê? Ele disse, não, mas Deus já tinha colocado no coração dele fé, que quando o Filipe esclareceu para ele todo o texto, imediatamente ele foi batizado. Pela fé. Fé. O texto diz que, lá em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem outro texto lá em Mateus que diz que fecha a porta do teu quarto, entra e vai conversar com Ele. E Ele vai te recompensar. Só entra no quarto para falar com Deus quem exerce a fé. A fé é igual à teoria de Newton. Ninguém tem fé. Nós exercemos a fé. O Newton diz que eu empurro a parede para lá e a parede me empurra para cá. Eu exerço a força para lá e a parede exerce a força para cá. Eu não tenho força. Newton fala isso. Quem gosta de matemática, que sabe, deve perceber isso com mais clareza. Mas a fé é igual a força. Eu preciso exercer a fé. Eu tenho a necessidade de exercer a fé, porque foi esse o instrumento que o Senhor colocou para me relacionar com Ele. Então, a fé diz que ela cresce. Ela é um grãozinho de mostarda, né? Mostarda, não é? Que o texto fala que pode crescer e ser uma árvore que abriga ninho de pássaros, de tão grande. E o texto que também o Senhor fala, se você tivesse um pouquinho de fé, você pediria para esse monte se lançar no mar. Então, exercer a fé. Por muitas vezes eu pensei que eu realmente tinha muita fé, mas não exercia nada da fé. Só tinha, porque ela era algo dentro da minha emoção. Romanos 1:17 diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Mas o que é o justo viver pela fé? Só que essa palavra justo, ela pode mudar um pouco com perfeito. Ela muda muito, depende da conotação do texto. E esse texto aqui, você pode usar perfeito. O perfeito não é aquele que não tem pecado, mas aquele que confessa o seu pecado, reconhece o pecado e muda. Esse é perfeito. Para esse, o Senhor tem operado milagres. Romanos 3:28 fala aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O que ele fala? O que a gente entende da obra da lei? Ele está falando um pouco da história do judaísmo, né? A obra da lei eram as coisas que os judeus tinham que fazer. Tinham que ir à festa 2 vezes por ano, sacrificar animais, separar a ovelha, o cordeiro, o bezerro, em sacrifício de Deus, e por aí vai. Mas agora, isso o Senhor mandou parar. Agora é a fé. A fé é que está dizendo que Deus está usando para falar conosco, como falou com o eunuco. Romanos 10:6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Já subiu ao céu. Cristo já é o nosso presente. A Ele toda a honra. Bora, igreja. A Ele. Querido, nós estamos diante do céu. A reunião dos santos acontece aqui, mas acontece diante do céu, para alegrar o coração do Pai. Ele tem prazer nisso. Romanos 10:17. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo em nós. Pessoal da catequese aí. Cristo em nós. Então nós estamos cheios de glória, não estamos? Cheios da glória de Cristo. Cheios da virtude do Espírito. Segunda Pedro 1:5. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Os irmãos lembram do texto lá de Mateus 24:30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É nesse dia que o bicho vai pegar, amados. Que nego vai procurar o chão. E cadê? Já vi. Ai, ai. Tem aquele texto também das 10 virgens, que as 5 eram prudentes e as 5 nécias. As nécias se acharam numa situação complicada e tiveram que buscar o óleo para acender a lâmpada. E quando elas foram, o noivo chegou
E o noivo chegou e ela bateram lá na porta. E o noivo abriu a porta. E elas contaram a história dela. E o noivo falou: eu não vos conheço. Sabe por quê, amados? Porque faltou relação com ele. Lembra do texto quando os irmãos saíram para pregar? De 2 em 2? E aí teve um irmão lá que chegou: Senhor, tem uns caras aí que não querem obedecer, que não se submete. O Senhor quer que desça fogo do céu e eles sejam destruídos? O Senhor falou: não. Meu negócio é misericórdia. Isso denota, querido, que aqueles irmãos não entenderam o reino espiritual. Nós que já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqueles irmãos, para falar a verdade, era o Joãozinho, não entendeu, não discerniu a fé direito. Ele não entendia o mundo espiritual. O Pedro também, na hora que foi andar com Jesus nas águas, o bicho começou a andar lá e depois começou a afundar. O bicho duvidou, porque ele não entendia o mundo espiritual. O mundo espiritual governa o mundo racional, o mundo natural. Isso nós precisamos desenvolver na prática da fé, amados. Isso é muito importante para a gente viver essas coisas nesses dias. Tem muita gente falando que é o começo do fim. Mas, se você for ver a história, muitos começos do fim já foram, né? Já se passaram. Eu acho que o pior de todo foi na Idade Média, quando começaram a matar os crentes daquela época, né? Os católicos, né? Mandar fogo neles e eles serem queimados por uma série de coisas, de acusações. Eu não me preocupo com isso, querida. Está faltando relacionamento com o teu Criador, querido. Se o negócio está ruim, está com dor de barriga, querido, vai orar. Entra na presença do Senhor. Entrega o teu coração e aguarda a sua misericórdia. Quero também falar um pouco sobre a esperança. Tem uma música do meu tempo, né? Dos anos 80, que fala Afogados Cristãos. Como é que é o nome daquela banda, Fabrício? Que é a de Brasília. Paralamas do Sucesso. Eles diziam umas coisas que todo mundo achava legal. Dançava e tudo, pulava para frente e para trás. Mas aquilo ali testemunhava contra nós. Mas a gente não estava nem aí. Porque a gente queria era diversão. Sem fé, não pode haver esperança. Porque a fé é esse instrumento de relação do Criador e a criatura. E aí o Senhor vai colocar nos nossos corações a sua palavra, as suas promessas, e a gente vai ter essas palavras, essas promessas como realidade. Vai desejar ela muito. Quem não quer subir com o Senhor e estar naquela grande ceia, naquele dia, que o Senhor vai chamar: Marcelo, senta aqui do meu lado, amado. Tenho prazer em você. Uma coisa que eu penso bastante é que naquele dia, eu tenho a impressão que Jesus vai falar a mesma coisa que Deus falou para ele no dia do seu batismo ali. Que veio aquela voz do céu e falou com Jesus: este é o meu filho
em quem só vai mudar os, porque era um, né? Agora vai ser os. Esse é os filhos em quem me comprazo. Mas por que você está falando isso, Costa? João 17. Jesus estava orando, ele disse assim: Pai, a minha vontade é para onde eu vou, os meus discípulos fossem comigo, para ver a minha glória. Correto, amados? Então, é o sonho de Deus, é o sonho do Senhor. Por isso, Ele coloca essa esperança na sua promessa nos nossos corações. Eu gosto muito de um texto, lá de Hebreus capítulo 6, que é meio, assim, poético, que diz que a esperança é a âncora da alma. Âncora, a esperança é a âncora da alma. Mas você espera em quê? Ele está falando das promessas que Jesus tem para aqueles que o amam. Jeremias 17:7 fala alguma coisa nesse nível. Ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, em cuja esperança é. Os gols do Flamengo, é? Amanhã é? A esperança está que o Flamengo vai ganhar, né? Né, Henrique? Não, querido. A esperança está nas promessas do Senhor. Ele disse: vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O alívio para nossas almas nesses dias de angústia que nós estamos vivendo. Quando nós descobrimos que nós não podemos nada, Ele pode. Essa é a esperança que nos está sendo guardada. Aí Paulo chega lá acho que foi Paulo, Atos 26, e fala assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. O que ele está dizendo aí? Que agora ele está sendo julgado porque ele crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que tem uma promessa de Deus e ele está se colocando debaixo. E isso ofende o coração das pessoas, querido. Vai ofender. Quando nós reconhecemos Deus em tudo na nossa vida, o que está do nosso lado vai ficar invocado. Eu estava jogando sinuca outro dia lá na casa do Fabrício. Aí tem um irmão lá, fala assim: Deus, me ajuda. Aí o filho dele falou assim: poxa, pai, você coloca Deus até aqui no jogo? Aí o pai: claro! Eu não posso ficar sem Deus. Que é verdade. Nós precisamos reconhecer Deus em tudo. Tudo, tudo, tudo. Se nós quisermos colher os frutos das promessas, nós precisamos submeter essa palavra, as palavras da promessa, nos humilhar, pedir um coração para o Senhor, nos ajudar, para que a gente não atrapalhe na obra que Ele quer fazer em nós. Ele quer fazer a obra tremenda. Teve um irmãozinho que deu um testemunho no grupo caseiro e disse assim: olha, a obra que o Senhor está fazendo é tão grande, tão grande, tão grande, que nós que estamos dentro não estamos vendo. Mas os que estão de fora, eles estão vendo e eles estão desejando o Senhor por causa disso. Então, querido, nós precisamos continuar.
A sua vida não está boa como você gostaria? Busque o Senhor, querido. Entregue o seu coração para o Senhor. As suas preocupações estão gerando um efeito muito grande na relação entre você e Deus. Porque você está ficando sem esperança. O mundo está te roubando a esperança na palavra. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Ninguém se importa com isso. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. Porque elas querem ser felizes. E Jesus, não me lembra de ter... Vocês lembram, Marcelo? Jesus ter falado assim, ó, vem para cá que eu vou fazer você ser bem feliz. E nós estamos sendo enganados pelas mentiras desse século. Porque deixamos as promessas do Senhor de lado. Porque o Senhor disse, Serginho, eu vou cuidar de ti. Pronto. O Serginho se botou debaixo da palavra. Então vem um resultado aí. Mas não é só com o Serginho não, querido. É com todos nós. Porque a nossa preocupação está com quanto a gente ganha, quantas viagens eu vou fazer, aonde eu estou orando, que tipo de amigo que eu tenho. Eu quero falar uma coisa para você. O texto diz que Jesus deu uma festa e chamou a galera dele, os discípulos. E aí a galera, um estava no campo, o outro estava vendendo carro, o outro estava viajando, e ninguém foi. Aí o Senhor fala, meu servo, vai lá na encruzilhada lá, pode trazer quem estiver lá, traz para cá. Porque o Senhor, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Você dizer que é crente não é suficiente não, amado. Não é? Aí, nós vamos falar de amor. O texto lá de 1 Coríntios, só um pouquinho. Vou pegar aqui no meu caderno, aqui, tá melhor. 1 Coríntios, capítulo 13. Não estou conseguindo achar, não. Mas eu sei de cor. O que o capítulo 13 diz? Oi? 13:13. O que o capítulo 13 de 1 Coríntios diz? Vai ler o 13 inteiro? Não é o capítulo 13 todo não, tá? Só até o versículo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente,
não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, cessarão, havendo línguas, desaparecerão, havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Eu não vou nem entrar nesse texto muito comprido. Vai dar uma tese aqui, vai demorar umas 8 horas. Mas quando eu falo que é o amor, é o maior, porque o amor vai carimbar a sua fé, a sua esperança. Aonde você andou? O amor vai dizer aonde você andou, querido. Cadê a família que eu te dei? Cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê o trabalho que eu te dei? Os amigos que eu te dei? O que você fez com eles? Mas o Senhor não nos chamando para amar pessoas. O problema é que nós estamos amando coisas. Aí o amor não rola. Não rola. Porque a gente faz coisas e deixa as coisas de Deus para depois. E a vida passa, e vai passando, e vai passando, e a gente não faz. Porque não é interessante para nós, porque a nossa fé não foi capaz de nos impulsionar para a esperança e para praticar o amor. Aí esse texto começa falando o que não é o amor. Tudo o que é, querido, da minha alma, sozinha, não tem valor nenhum para Deus. O meu amor, eu posso provar que eu amo. Já tive amigos que falaram assim, eu não sou cristão, mas eu amo. Eu fiquei calado. Mas o texto diz que esse amor não vale, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Mas é amor. Eu não posso dizer para esse cidadão que isso não é amor. Mas o amor, o qual o Senhor está nos chamando, nós vamos exercer a fé, andar na esperança e relacionar com pessoas por causa do amor dele para conosco. Sem isso, eu não vos conheço. Aquele que diz que ama o Deus e odeia o seu irmão, o que é que o texto diz? Nunca viu a Deus. Nunca. É muito forte essa palavra, queridos. Aquele que odeia o seu irmão, nunca viu a Deus. E ponto. Primeiro João 4, do 7 ao 21, Marcelo. É que faltou a Soninha fazer minha cola ali. João 4. De 7 a 21. É um pouquinho longo, mas é só para encerrar. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Então, existe aí uma ação de cada indivíduo de entender qual é o nosso papel nesses dias. Eu não quero colocar peso no coração dos irmãos, não, mas os textos bíblicos dizem que sobre os nossos ombros está a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas que Jesus quer ser pai, que Ele quer ter filhos, que Ele ama. Sobre os nossos ombros que está esse peso. Mas tem gente que não está fazendo nada, está absorto. Parece que, sei lá, saca, entendeu? Estou entendendo. Mas eu queria deixar essa palavra, querido, para animar os irmãos, para voltar para o centro, colocar Jesus no centro da nossa vida, da nossa relação. Se você for jogar sinuca, Jesus está contigo lá. Se você estiver em dificuldade, Senhor, me ajuda a sair dessa sinuca. Pelo amor de Deus. Tem que ser, não é brincadeira, querido. O negócio é sério. Tem que ser assim, querido. Porque senão não vamos colher o fruto dessas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Nós sabemos disso. E por que então nós estamos absortos assim? Parece que a gente não está entendendo nada. Se fingindo de morto. Pelo amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Aleluia, Jesus.